Olá, minhas amigas! Tô tão feliz. A gente tá voltando aqui com os episódios do Me Ajuda, voltando aqui do nosso podcast. E hoje a gente vai tratar de um tema fantástico. Aliás, um tema polêmico. Fala sobre exaustão, a exaustão feminina. Porque todas nós sentimos, mas poucas reconhecem que sentem. E eu não tô falando de exaustão emocional, exaustão de um dia de trabalho pesado, não. Eu tô falando daquela exaustão de a gente não tá mais aguentando. A gente foi, durante muito tempo, obrigada a performar, ser a melhor mãe, ser a melhor profissional, ser a melhor amiga, ser a melhor isso, melhor aquilo, e no fim, todos os pratinhos estão caindo. E a gente vai tratar sobre isso hoje, e aqui eu trouxe um time maravilhoso, um time de amigas, um time que realmente é meu suporte quando esse momento de dor chega. Eu estou aqui com a Mayra, psicóloga, com a Carla, bióloga, e com a Roberta, preparadora física, e a gente vai passar aí a falar um pouquinho sobre exaustão. Se você também sente essa dor, vem com a gente que vai ser um bate-papo fantástico. Né? E aí, bora começar, minha menina. Obrigada por você estar aqui, muito feliz. E aí eu queria, para atiçar um pouquinho esse tema, né? A gente fala tanto sobre performar, de ser a melhor isso, melhor aquilo, e realmente estamos cansadas, cansadas de verdade. E eu queria te perguntar, Mayra, há possibilidade de mudar? Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês, né, assim, o tema é muito pertinente, vocês são pessoas que fazem parte da minha rede de apoio, então a gente falar isso para outras mulheres, isso vai fazer muita diferença. E assim, né, pra gente mudar isso, isso não se construiu sozinho, a gente vive numa sociedade onde a mulher é muito cobrada, né, a mulher é exigida a performar, ela não pode reclamar, a maternidade não pode ser vinculada a qualquer tipo de cansaço, então, a gente mostrar vulnerabilidade nos parece que é fraqueza. Então falar sobre a exaustão feminina é uma construção social, falar sobre cuidar dessa exaustão também precisa ser num campo coletivo. Então, assim, aqui é um pouco sobre isso, assim, estarmos juntas, discutindo juntas, as nossas conexões do dia a dia, né, a gente sempre ter alguém para contar, dividir nossas dores, esse acolhimento, eu acredito que possa ser a nossa resistência dessa sociedade, né, essa sociedade muito voltada para o desempenho, né, Churran já fala, sobre a sociedade do cansaço, e que hoje a gente não precisa nem de um algoz externo, nós mesmos somos sendo nossos próprios capatazes. Então é como se a gente vinculasse a exaustão como performance. Então a gente precisa entrar nos nossos limites, a gente precisa ajudar umas às outras, e eu acredito que é no coletivo que a gente vai conseguir modificar um pouco, né, essa sociedade que busca sempre essa performance e principalmente, a sociedade ela traz muita competição feminina, e é isso que nos enfraquece. Quando as mulheres se unem, a gente fica muito mais forte, né, a gente tem rede de apoio, a gente tem escuta, e talvez seja um ponto inicial, né, pra gente tratar sobre isso. Que maravilha, olha só, olha essa pegada, a conexão feminina, a sororidade ou a rede de apoio como um ponto de combater essa exaustão, né, a partir do momento que a gente se apoia, que fala sobre o assunto, porque isso ainda inclusive é muito tabu, né, se a gente falar que a gente está cansada, muitas vezes cansada de quê? Uhum, Né, cansada por quê? E a gente, como você falou que o Xarão fala que a gente se cobra tanto que até o fato de estar cansada equivale à performance. Então, se eu estou uhum. cansada, eu estou performando, então tá tudo bem, Isso. né. E nessa pegada dessa performance, o nosso cérebro, tendo esse, estresse constante, ele deve ser muito prejudicial para o nosso corpo, né. Eu queria até perguntar aqui da Carla: Carla, quais os efeitos dessa querer performar, de estar esse estresse, qual é o efeito que ele tem aí para o nosso corpo biologicamente falando? Ai, boa pergunta. É um prazer, né, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês é um abraço, é um carinho, é estar conversando com as amigas e trazendo, né, um pouquinho dessa minha visão biológica. O que que acontece quando a gente está em alerta o tempo inteiro, né? Nosso corpo, ele foi feito realmente para lidar com o estresse e isso fez com que a gente sobrevivesse ao longo de milhares de anos. Entretanto, hoje em dia, o nosso estressor, como a Mayra bem falou, ele está dentro de nós, é uma autocobrança, a gente está ali performando, a gente precisa ser uma boa mãe, a gente deve, né, mas a gente tem outras obrigações de trabalho, de relacionamentos e cuidado físico e dormir 8 horas e se alimentar bem, mas isso tudo
mantendo em equilíbrio, chega um momento em que leva à exaustão. Então, o nosso corpo ele tende a produzir um hormônio chamado cortisol em excesso. Esse hormônio em excesso ele vai afetar uma série de sistemas dentro do nosso corpo. Por exemplo, sistema cardiovascular, aumenta a chance de doenças cardiovasculares, acúmulo de tecido adiposo, questão de sono, a gente termina dormindo muito mal, e esses reflexos eles vêm tirando nossa qualidade de vida e levando, né, a essa questão do cansaço que a Mi falou, que a Mayra muito bem também trouxe, da questão da gente não ter vontade de se cuidar, vai tirando, minando nossas forças, nossas energias, e na realidade tem um fator, além de social e psicológico, fisiológico por trás. E muitas vezes a gente não sabe disso, a gente acha que é só falta de vontade, que Uhum. é falta de foco, mas fisiologicamente seu corpo ele está entrando em falência e ele precisa de um suporte. E aí muitas vezes um acompanhamento com profissionais vai lhe dar esse suporte, né? Sim. Ai, fantástico. E a gente sabe, né, que tem muita coisa vinculada, desse cuidado com a questão da atividade física, né? Sim. Atividade física é bom para tudo, né? Saúde física, mental. Só que pelo menos nas últimas, que eu tenho anotado, né, nos últimos tempos, a gente está levando a questão até da atividade física na questão da performance. Ah, meu melhor pace, eu acordo tal hora, eu preciso bater meu RP, eu preciso me evoluir, eu preciso ser melhor, ser melhor. Isso também é um causador de estresse. E Sim. aí eu queria ouvir a tua opinião, Beta, aí sobre essa filosofia de performar sempre, inclusive no esporte, onde deveria ser nossa válvula de escape, válvula de melhoria. Bom dia, estou muito feliz em estar aqui de novo, né? Nosso papo de amigas é sempre maravilhoso. E uma coisa assim que eu gosto muito de falar que é sobre o movimento, né? Porque o movimento ele é vida, né? Não existe vida se não existir movimento, né, cara? Então, o movimento é vida. Só que o movimento ele pode ser usado de uma forma consciente para o seu prazer e não necessariamente para sua punição, né? Então, o primeiro ponto é isso. Muitas vezes o seu corpo ele não está pedindo uma punição, ele está pedindo uma escuta, Sim. né? Então, assim, o mais importante hoje, que a gente escuta falar muito, treinos intensos, hoje tudo tem que ser intenso, hoje tudo tem que ser muito, se não for um treino intenso, não valeu. Eu não queimei a caloria que eu precisava, eu não atingi a meta que eu tinha que ter, se eu não fiz aquela corrida naquele pace que estava lá na minha planilha, não valeu de nada. Sim. Mas eu quero dizer um fator muito importante aqui falando sobre a exaustão. Antes de qualquer coisa, escute o seu corpo, né? Olhe para você, escute o seu corpo, veja o que ele está pedindo, né? Veja o que ele está precisando. É possível treinar por prazer? Ou eu sempre tenho que ter a sensação que eu preciso me castigar com aquilo? É possível treinar por prazer, gente, né? É possível treinar por prazer e é necessário treinar por prazer. Ah, então quer dizer, Beta, que a gente vai treinar fofo agora a vida toda, porque treino tem que ser prazer? Não. Como que você sabe que o seu corpo, algo está sendo prazeroso para o seu corpo, Mi? Carlinha, Malha? Quando você tem a sensação de quê? Dever cumprido. Sim. Quando você se propõe algo que você termina e você fala assim, ufa, cadê? Que a gente sempre fala em todo Também treino. tá, né? Obrigada, meu Deus, por mais um treino vencido. O que que isso quer dizer? Eu venci algo que eu me propus fazer. Que necessariamente não precisa ser algo que vai me levar à exaustão. Uhum. Eu posso ter feito para mim uma proposta de naquele dia eu vou fazer um trabalho de yoga, de alongamento, de meditação, de reflexão, e quando eu termino aquilo eu vou ter a sensação assim, nossa, eu consegui. Ah, eu me propus hoje fazer um treino com um pouco mais de intensidade, porque hoje o estímulo é esse, hoje eu estou precisando disso. Eu termino com o quê? A sensação do quê? Dever cumprido. Isso é o prazer. Isso é a sensação do prazer. Isso é o que você está sentindo assim, nossa, eu consegui. De Aquela autorrealização. sensação que o que a gente fala sobre o movimento, sobre o exercício, ele vai fazer uma regulação hormonal, né? Então, quer dizer, quando você termina ali, que você conseguiu aquela sensação assim, de dever cumprido, ali você já está com seus hormônios do bem lá em cima, sua dopamina lá em cima, que muita gente fala para mim, Roca, eu estou procurando essa dopamina até hoje, você não acha? Cadê essa dopamina? Eu termino morto, não sei cadê esse negócio. Então é isso, mas tudo começa com, primeira coisa,
Se olhe. Se ouça. Antes de qualquer coisa, eu estou treinando algumas alunas minhas, algumas específicas, a se olhar no espelho, tá? A se olhar no espelho. Você se olha? Como é que você quer escutar seu corpo se você nem se olha? Você para, você olha no espelho, você se vê, você olha seu corpo, ou você só vê defeito, problemas, não, não gosto de me olhar porque eu estou assim, assado, não gosto, eu quero estar assim, eu ainda preciso emagrecer tanto, ou eu preciso melhorar tanto, ou eu não gosto dessa flacidez aqui e tal. Gente, ouça o seu corpo. Se escute, porque ele vai dizer o que ele está precisando naquele momento. Eu estou com uma agenda cheia, eu tenho decisões importantes para tomar, eu estou estressada porque eu já acordei atrasada e meus horários estão conturbados. Então, eu preciso do quê? Eu preciso fazer um aeróbio moderado, onde eu vou mandar mais oxigênio para o meu cérebro, onde eu vou conseguir pensar melhor, eu vou conseguir, depois disso, tomar uma decisão importante, né? Eu não vou sair de lá mais estressado, né? Então, assim, escute. Quando eu chego para um aluno, a primeira coisa que eu pergunto é: como você está hoje? Bom dia. Você dormiu bem? Porque às vezes a planilha que eu fiz não vai condizer com o que o corpo dela está me pedindo. Isso é Aí ela maravilhoso. fala: não, eu tive insônia, Rô. Eu já cheguei cansada. Eu não dormi o suficiente. Aí, mesmo que o meu aluno não saiba, eu já estou aqui, ó, alterando, adaptando. Ele nem precisa saber, porque eu já estou sentindo, o corpo dele está me falando o que ele precisa. Entende? Não, eu dormi bem, comi bem ontem, estou no gás, quero treinar, que hoje eu estou bem. Eu sei o estímulo que eu vou dar, então se ouçam, se olhem, entendeu? Para que esse movimento, ele seja muitas vezes a escuta que o seu corpo precisa. Esse é fantástico, né, Rô? Porque às vezes é até a forma como a gente olha para a atividade física, Isso. né? Quando a gente fala tá pago naquele sentimento de Cumprir uma obrigação. não, nem cumprir a obrigação, mas como se fosse alguma dívida que tu tá Sim. pagando e gera a questão da dor. Sim. A gente até estava conversando Sim. anteriormente, fala assim, quando a gente começa a ter essa mudança, a gente fala muito no mundo corporativo, de mindset, né? Muda esse mindset, que em vez de eu falar que eu tô indo pagar alguma coisa, eu tô indo ter o meu momento de cuidado, é o meu momento. Sim. Né? E a Roberta falando dessa questão aí da liberação, ela fala que eu corro com as nuvenzinhas na cabeça, que é onde realmente, é onde as ideias fluem, né? Onde as ideias vão acontecendo. Exatamente. Muito legal. E voltando à questão da exaustão, a Roberta trouxe um ponto que eu queria até, a gente nem estava no script, mas para que eu queria conversar. A gente vive numa sociedade que é baseada na comparação. Uhum. A gente precisa estar se comparando todo o tempo. É. Essa questão de se olhar no espelho, às vezes não é nem eu me olhar no espelho, é o que eu reflito no que os outros querem. Isso. Isso é doentio, né? Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que cada pessoa é ser único, cada pessoa tem seu universo, cada pessoa tem as suas necessidades específicas. No momento que a gente compara com o outro, que a gente, o nosso padrão, o nosso olhar vira o outro, a gente deixa de olhar pra gente. Isso. Uhum. E isso é muito complicado. É. Então, até dentro da mentoria que a gente faz de carreiras, o primeiro passo de todos é o autoconhecimento. Né? E tem dentro da mentoria, a gente tem uma fala que é o seguinte: o que é sucesso para você? Primeiro passo, o que é sucesso para ti? Porque por muitas vezes a gente procura uma mentoria de carreira para evoluir, para alçar, ser VP, ser diretor, ser isso, e às vezes aquilo é o que o outro espera e não o que eu quero. Porque às vezes o meu sucesso é trabalhar 6 horas, é ter mais tempo de qualidade com a minha família. É fazer algo, ter um hobby que eu queira Uhum. e conseguir conciliar. Claro, a gente vai falar um pouquinho de dinheiro daqui a pouco, vai falar sobre que às vezes a gente não consegue conciliar, mas que a gente tem essa consciência de realmente você quer chegar lá por você ou pelo outro. É. E aí eu queria passar para a Mayra. Essa comparação, Mayra, em termos psicológicos, Sim. qual é o que Sim. impacta? Você falando isso, eu pensei muito, né? Assim, a gente, principalmente, está falando muito do universo feminino, né? A gente sempre é muito comparada às nossas maternidades, à nossa forma de desempenho do trabalho, os nossos casamentos, a maneira como a gente se porta no trabalho, a forma de dizer não. E o que a gente está conversando aqui é sobre a autoconexão e a conexão com o outro. Então, assim, a gente tem que estar atento aos nossos valores, né? Até para que a gente tenha norteadores como faróis. Assim, isso faz sentido para mim, né? Porque muitas vezes a gente busca uma performance que é exigente
externamente. E a gente precisa perguntar: "O que é que eu quero?", né. Então, assim, a própria eu achei muito bacana, né, a Roberta falando sobre a questão da educação física, né, da busca de uma atividade, do treino, de não ser algo punitivo. A gente vive numa sociedade muito coercitiva, parece que sempre a gente está pagando, a gente está pagando, a gente tem que pagar para ter o alívio. Onde é que está o prazer? Onde é que está aquilo que te faz apetitivamente? Se a minha atividade física não é o que é o padrão, faz sentido para mim, a gente tem que buscar aquilo que faz sentido pra gente. E hoje eu sinto que as pessoas querem, assim, homogeneizar. Então, é homogeneizar a maternidade, é homogeneizar a forma que uma mulher precisa trabalhar, é homogeneizar o tipo de treino. Então, está no momento, todo mundo tem que fazer o treino X, o treino Y. Planilha E isso tal, tem que a fazer a planilha ela, tem é, tal. e é isso que falta, o olhar para dentro. Nós somos sujeitos únicos, as nossas necessidades são únicas. Claro que a gente tem um coletivo, a gente tem comportamentos que se encontram, Sim. mas a gente olhar para dentro de si, né, essa conexão com o nosso corpo, essa conexão com o nosso tempo, essa conexão com o que eu quero. E isso é muito difícil. Por quê? Porque nós somos treinadas a responder aquilo que esperam de nós. Sim. Então, ser mulher, parece que a gente já vem com um prédio de uma cartilha, que a gente tem que ser boa mãe, a gente tem que parir, criar, estar plena, absoluta, a gente tem que sorrir com a maternidade, a gente não pode falar de cansaço. E eu queria muito, assim, que as mulheres que estiverem ouvindo isso se conectem. Se você está se sentindo cansada, você não está sozinha. Não está A nossa toda. sociedade Nós estamos exaustos, nós Isso. estamos exaustos. a gente está aqui para apoiar, para se apoiar, para apoiar você, para apoiar isso, né, essa conexão e dizer, muitas vezes estamos exaustos porque a nossa rotina está exaustiva. Isso não é fraqueza. E também não entrar num caminho de só lamentar, né? Em Sim. buscar estratégias e Isso. ferramentas para que a gente consiga sair desse, né, que nos paralisa, desse Isso. lugar que nos coloca realmente numa situação em que a gente não tem vontade de sair de casa, a gente vai perdendo aos poucos a vontade realmente de viver, porque a gente não se conecta com aquilo que nos dá Faz prazer, sentido, que faz faz sentido. sentido. É a vida inteira, o dia inteiro cumprindo tarefas, né? Sim. Então chega no final do dia, puxa vida, eu vivi realmente esse dia ou eu só fiquei girando os pratinhos para que nada caísse? Então é importante que a gente busque, nesse momento de conversa também, os caminhos que nos levam a sair desse espaço. Eu acredito que essa conexão feminina maravilhosa. nos dá muita força, porque nos impulsiona, né? É um lugar em que a gente consegue se amparar mutuamente e também se impulsionar, né? A Carla, a gente estava conversando quando a gente estava chegando sobre vulnerabilidade, né? Uma coisa, a gente quer performar, não assumir que está exausta, porque dá esse sentimento de fraqueza, que eu não posso errar, eu não posso mostrar minha vulnerabilidade. E a gente comentando que a Carla leu um livro da Brené Brown, né? Que é Isso é hoje. A gente até trouxe para mostrar que ela estava lendo A Coragem de Ser Imperfeita, que a Brené Brown hoje é referência quando a gente fala de vulnerabilidade. Maravilhosa. E às vezes eu se sentia incomodada com o que ela lia. Por quê? Porque a gente ouve falar, quando a gente ouve falar, parece muito distante, sempre é o outro, né? A gente ouve falar e é o outro que é desse jeito. Mas quando a gente está na leitura que vê, epa, sou eu assim, Eu olha, estou desse jeito. estou desse jeito. E aí ela disse que teve certo incômodo. Eu queria compartilhar aí com a gente. Foi bem dolorido, assim, foi indicação da minha terapeuta, né, para que eu lesse e me apropriasse melhor desse tema e realmente foi muito desconfortável. Estar ali lidando com essa vulnerabilidade, sendo convidada a mostrar, né, as imperfeições que como assim eu vou mostrar minhas imperfeições se eu já tenho tanto trabalho para esconder, se eu já estou o tempo inteiro me julgando por eu saber quais são as minhas imperfeições, eu vou mostrar, eu vou me vulnerabilizar. Então, isso é muito contraditório e é muito desafiador. A gente precisa estar o tempo inteiro. Eu digo que eu estou com o farol amarelo, assim, em atenção, porque a gente entra muito no automático e volta a se blindar, a se proteger, né? Então, Veste uma armadura, né? isso, exatamente. Uma persona que está ali para performar, para ser perfeito. Mas, assim, o que nos traz únicos é justamente nossa individualidade. A minha vulnerabilidade não é uma fraqueza. É um lugar em que eu vou ali buscar estratégias para lidar com aquele cenário e superá-los ou não, né? A questão da atividade física veio também para mim como uma maneira de resgate de autoestima, em primeiro lugar, antes de tudo, para me conectar comigo mesma, trouxe para mim um momento meu. Não sei se vocês assistiram essa série que estão se falando muito, All Her Fault.
E Não é, sei se eu você tô já finalizando, já tô no oitavo. tem uma fala que é uma discussão, é uma série que fala muito né, em torno de um sequestro de uma criança, mas na verdade o cenário de Trás, né? fundo, né, por trás das cortinas, tem ali uma relação homem e mulher desequilibrada, em que a mulher é muito sobrecarregada. E uma das falas dela me trouxe muita atenção, que ela disse ao marido: o seu tempo livre você vai jogar basquete, você sai com seus amigos. O meu tempo livre, eu vou no supermercado, eu vou cuidar do nosso filho, eu vou dar atenção para ele. Então, assim, onde está o meu tempo livre? O exercício físico trouxe esse meu tempo livre, onde eu escuto minha música, eu tô ali dançando, eu tô ali fazendo minha corrida ou uma musculação, mas eu tô sentindo É que eu só tô... você só é, né? Não, Só- não precisa, você só é você. Isso, perfeito. É. Você só é. E falando isso, me veio muito a questão da atenção plena, né? Assim, hoje a gente vive tão no automático, a gente vive tão 15 minutos adiantados, que esses momentos onde a gente para de se conectar com a gente, é o momento da gente estar ali presente, né? Isso. Sem estar tentando controlar o horário. Eu sei que muitas vezes isso é difícil. E quando a Carla fala de vulnerabilidade, me veio muito assim, eu sou psicoterapeuta, né, eu trabalho muito numa perspectiva da psicoterapia analítico-funcional, que a gente fala muito sobre a questão da conexão, né, da troca, e a gente trabalha com um modelo que a gente chama o modelo ACL, né, que é um modelo que envolve consciência, amor e coragem, né. A consciência da gente estar ali atento às nossas limitações, né, aquilo que nos dificulta, encontrar exatamente as nossas vulnerabilidades, né, o amor, né, que é acolher o outro, né, porque assim, para a gente falar em vulnerabilidade, a gente tem que ter espaço seguro. Hoje existem pesquisas que apontam que grupos de mulheres não falham no afeto, até porque nós somos afetuosas, a gente tem desde muito cedo a gente consegue ser carinhosa com as nossas amigas, eu acho que a gente tem isso como ponto forte, mas afeto sem espaço seguro de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade ela não vai conseguir ser feita. Sim. Então assim, quando eu me vulnerabilizo, isso é um ato de coragem. Só que quando eu faço isso, eu tenho que ser recebida com amor. E o que é esse amor? Esse Tem um amor é ambiente sem de julgamento. confiança, tem um ambiente de Um confiança para ambiente aquilo de acontecer. confiança. Tem Um ambiente né? seguro, onde eu posso dizer, olha, eu não estou Eu bem, sou assim. eu sou assim, e sair daquele padrão que a gente faz assim, né? Oi, tudo bem? Ninguém espera saber se você está tudo bem. Você já nota que se... Se você experimentar, né? Oi, tudo bem? Não, não tô bem. Você tem um tempo para me dizer? Não, não tem. Ah, é. Perdida. Imagina, Mayra, essa questão de vulnerabilidade no ambiente de trabalho. Sim, Que as mulheres elas tiveram que se forjar de um papel para poder conquistar espaço. A gente sabe que ainda tem muitos campos que ainda temos um predomínio masculino em campos, né? Principalmente o campo financeiro na qual eu venho. Então, as mulheres, elas por necessidade, elas tiveram que vestir essa armadura, senão eu vou fazer, você. E por vezes, quando ela é assertiva, ela é considerada grossa. Quando ela é assertiva, quando ela dá a sua opinião, é porque ela é louca. Assim, ela teve que, por muitas e muitas vezes, se construir um modelo. né? Criar uma Criar uma coraça. coração num modelo que não é ela. Não é ela, né? Então, às vezes, a gente né, a gente trabalhando aí com mulheres, vê que elas têm aquela armadura, que não, porque é uma autoproteção mesmo, para poder conquistar espaço, né? E quando chega lá, ela acaba se perdendo, que a gente fala sobre os valores, né? Os meus valores não estou condizendo com essa armadura que eu estou vestindo. E aí me gera um conflito interno, que às vezes ela não sabe com aquela exaustão, aquela coisa incômoda que ela não consegue perceber o que é os valores dela não estão combatendo com os valores que ela personificou para estar naquele lugar. Sim. E aí vem burnout, vem ansiedade, Desconexão. vem estresse, se desconecta. E por vezes até uma roda de conversa, um vinho com as amigas traz isso de volta. Sim. Né? É difícil Os cursos sujeitar, livres, né, né? Alô? Hoje, como isso importa, né? Sim. Isso não substitui psicoterapia, mas isso fortalece a gente enquanto grupo, a gente fortalece a nossa individualidade, a nossa parceria. E isso hoje eu vejo que é a nossa forma de resistir. Porque assim, a gente vive numa sociedade que massacra muito esse feminino, né? Por mais que a gente tenha tido alguns avanços, a gente sente que são avanços que são muito frágeis, né? A gente está num momento de extrema violência, a gente só vê o feminicídio aumentar. Então, a gente se conectar e se fortalecer enquanto mulher. E eu achei interessante o que a Michelle falou, porque essa couraça, né, que a gente foi criando, não quer dizer que a gente precisa se endurecer. A gente tem que se conectar, a gente tem que se fortalecer, mas sem a gente perder o nosso ponto mais forte, que eu acho que é exatamente entrar em contato com a vulnerabilidade. E Se aí, vulnerabilizar é ser forte também. isso que você trouxe, Mayra, a gente chama dentro do processo da mentoria de liderança autêntica. Eu ser líder, eu poder inspirar outras pessoas a partir do momento que eu
prezo a minha autenticidade. Então, eu não Eu sou. preciso que eu sou, que eu sou, que eu Ser. preciso me encaixar naquele padrão, Sim. aquele padrão que diz que é o Modelo. modelo, ou que é aceito socialmente para estar liderando equipes. Sim. E aí, por vezes, quando tu lidera com autenticidade, as pessoas até se estranham, porque falam, nossa, não é assim que eu fui acostumado, não foi a minha escola não veio desse jeito. E aí se estranham, mas aí no momento que isso vira constância, ela acaba criando inspiração para outras mulheres. Né? Quando as mulheres podem dizer, olha, eu sou uma líder, lidero tantas pessoas, lidero 1, 2, centenas de pessoas, mas ao mesmo tempo eu posso ser amorosa, posso cuidar dos meus filhos, posso me sentir, não sei se a palavra certa seria frágil, mas eu posso me permitir ser vulnerável. Uhum. Sim. E aí, quando essas duas coisas conseguem se encontrar e a gente consegue ter comprovação, que eu diminuo a minha pressão no trabalho, minha pressão, meu burnout. Então, assim, é eu realmente Verdade, hoje já encontrar os meus valores, encontrar a minha persona, Sua encontrar essência. minha essência, né? Me autoconhecer é o primeiro passo, me autoconhecer, né? Para poder me conectar com o outro sem perder os meus valores. E daí a gente começa a criar. É. E aí a Roberta, né? A Roberta, ela é especialista em... O público dela é totalmente feminino, assim, ela faz... Ela é quase um consultório terapêutico fazer. Isso até para fazer psicologia. Eu queria te ouvir, Roberta, como é que é essa vinculação do feminino aí dentro dessa... Essa questão muito importante que vocês estão falando sobre essa capa, esse personagem de trabalho, isso acontece muito no esporte, entendeu? Porque o que acontece? A pessoa muda o cenário, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de que você tem que se conhecer, né? Existe uma pesquisa que muita gente não conhece, que você faz para você se autoconhecer quem é você no mundo fitness, vamos dizer assim, né? No mundo wellness, né? Quem sou eu ali, entendeu? Dentro do meu perfil, dentro do meu ciclo circadiano, quem sou eu nessa vida de atividade física? Entendeu? O que é bom para mim? O que eu vou conseguir fazer com prazer? Existe, gente. Tipo, eu não gosto de correr, não gosto de acordar às 5 da manhã, não é bom para mim. Tá tudo bem. O dia tem 24 horas, o tempo que você tiver, tem 5 minutos no seu almoço, cada um tem a sua Tem que encontrar, necessidade, a sua forma de fazer o seu autocuidado. Porque o mais importante é você ver o seu momento de atividade física como um autocuidado. E não como mais um lugar que você tem que provar que você é bom. Sim. Entendeu? Performar. Por que que hoje a gente vê tanta lesão em atividades comuns? Uhum. A gente não Não está são falando, atletas, não né? estamos falando de atletas, gente. Não estamos falando de rendimento, alto rendimento. Lesão em alto rendimento é comum. Agora, lesão em pessoas normais não era para ser comum e está sendo cada dia mais comum. Uhum. Por quê? Porque eu estou me forçando A a fazer algo que todo mundo está fazendo e eu tenho que ser bom também. Se eu não for bom, eu vou ser excluído. Se eu não for bom... Aí a gente vê estudos saindo atrás de estudos dizendo sobre o benefício da atividade física o quê? Pro emocional, para a questão da ansiedade. Envelhecimento. Mas se for usado da forma correta. Porque tem pessoas que nem eram ansiosas, mas quando começam a querer se enquadrar num lugar encaixar, né? onde não é o perfil dela, aí ela começa a desenvolver uma ansiedade. A pessoa nem saiu de casa ainda pro treino, ela já tá com ansiedade para saber se ela vai realmente conseguir fazer pace dela, né? e se ela vai ser melhor que o outro. E se ela vai, se eu não vou quebrar no treino, se eu vou conseguir fazer. Gente, isso é ansiedade, isso não está sendo positivo. Ei, vamos Desconexão. Cuidado também quando fica acompanhando os blogueiros, quem só vive disso, gente, treina de manhã, de tarde, de Você noite. que sabe o que acontece? Quando termina seu treino, em vez de você terminar com aquela dopamina que a gente está falando lá, a sensação de, obrigada, meu Deus, por um treino vencido, você vai terminar se achando um cocô do cavalo do bandido. Porque você vai falar, tudo foi melhor que eu fui péssimo. Aí você vai embora frustrado. Aí você, em vez daquele exercício ter te gerado benefício, ele vai te gerar o quê? Decepção. Ele vai te gerar mais cobrança. Ele vai falar, tá vendo? Porque eu não sou bom pra isso, porque eu não sirvo pra nada, porque eu não consigo me achar em nada, eu não sou bom pra nada. Não tenho força de vontade Entendeu? O suficiente. problema sou eu sou o problema. Por que Será? minha vizinha consegue e eu não consigo? E aí, Roberta, aí chega muito aquilo que a Mayra falou sobre pertencimento. A gente é ser social, a gente tem a necessidade de pertencer, de se conectar.
Sim. né? E aí, talvez, essa questão de a gente formar essa sororidade, esse grupo de mulheres, é importantíssimo de a gente, primeiro, respeitar cada uma como ela é. A gente tem individualidade, aqui somos mulheres, né? Nós mulheres 40 mais, que estamos aí com maternidade, com profissional, com a vida feliz, Faz tudo, mais né? velho, né? né, querendo- Faz mais, então, assim, são muitas coisas. E esse apoio, que a gente consiga se conectar, preservando a nossa identidade, ao mesmo tempo nos fortalecendo e combatendo algo que nos foi dado por muito tempo, que foi a competição feminina. Isso. Socialmente, nós fomos criados para competir entre as mulheres. Sim. Né? Fulana tá desse jeito, eu preciso ser desse jeito. Eu preciso me demonstrar melhor que a fulana. Sim. Ah, fulano conseguiu isso, eu preciso conseguir 2 disso para porque E não é assim. A gente evolui no momento que a gente se conecta e se acolhe, se fortalece. E por isso que a gente está aqui nesse grupo que eu lembro quando a gente estava na academia, a gente treina junto, nasceu disso, nasceu do treino com a Roberta. E a gente conversando, né, lá num consultório terapêutico da Roberta, que é malhando, e a gente falou, poxa, cada uma das nossas horas é uma história única, uma história potente. Como é que a gente pode se unir para poder transmitir isso para outras mulheres, que a gente consiga trazer aquele sentimento, não como uma obrigação, mas como um sentimento de retribuição e apoio, como a gente pode apoiar outras mulheres, e aí surgiu várias ideias, né, e a gente aqui também está dizendo que esse podcast está se fortalecendo, está se transformando em algo maior, que a gente carinhosamente deu o nome de Sim, porque sim é possível. Coincidentemente, tem o Sim é Possível aqui da Thaís, que a gente já vai falar dela. Mas assim, que sim, de se aceitar, de ser como você é, de se apoiar, de se construir. E aí eu queria ouvi-las, o que cada uma de vocês tem para falar sobre o Sim. Bem, assim, quando veio, né, assim, a gente foi pensar nesse nome, né, me veio assim, eu sou muito cheia de sonoridades, me vêm muitas músicas, né. Para mim o sim tem a ver com aquela música, né, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Porque, assim, diante de tantas adversidades, né, diante de uma cultura que traz para a gente tantas exigências, a gente se conectar, e foi uma conexão eminentemente genuína, porque, assim, a gente foi formando enquanto grupo, a gente começou comigo, depois foi a Michelle, entrou a Carla, a gente já se conhecia, assim, superficialmente, nesse grupo a gente teve uma conexão absurda. E essa experiência de a gente conseguir ser muito mais juntas do que sozinha, a gente pensou: "Como é que a gente poderia trazer isso também para outras mulheres?", né, imaginar um grupo de mulheres ouvindo outras mulheres e pensando em criar contextos que não são tão, expostos pra gente. Um contexto sem competição, um contexto com afinidades, com apoio, que a gente não precisa estar maravilhosamente bem, às vezes até uma tá um pouco com menos energia, a outra chega, a outra se une, a gente se ajuda. Então acho que o Sim, ele nasceu eminentemente, naturalmente dessas relações. A potência do feminino, mas principalmente a potência coletiva do feminino. Hoje a gente faz coisas que a gente não imaginava, né. Eu não sou uma pessoa do meu ciclo circadiano, eu não sou uma pessoa já que está sendo. E hoje eu treino antes das 6 da manhã, né, hoje eu amanheci junto com esse grupo, né, na beira-mar, né, ou seja, a gente consegue desenvolver repertórios que a gente não tinha, por causa da conexão, né. Porque a gente vai se encontrar, depois a gente vai tomar um café, a gente vai conversar. Então o Sim nasce de uma experiência pessoal nossa, que a gente quer compartilhar, né. Um espaço onde a gente pode discutir sobre vulnerabilidades, a gente pode trabalhar principalmente um conceito de autocompaixão. A gente é treinada para a gente ter compaixão com o outro, a gente feminino, a gente é a boazinha, tanto é que né, assim, nos momentos de poder, quando a gente tem que ser mais firme, as pessoas dizem: "Ah, ela era tão boazinha, tá falando assim", porque às vezes a gente tem que ser assertiva. Então, assim, a autocompaixão, ela não é algo no sentido de que a gente vai ser, tudo a gente vai passar pano. A autocompaixão é a gente tratar a gente como normalmente a gente trata o outro. Porque o outro é Até esse livro, né, que a Mayra trouxe. eu amo, da Christine
a Christine Neff, né, que é essa Autocompaixão Feroz, que esse é um livro que ela trouxe, né, dentro do trabalho de tese de doutorado dela, onde ela faz uma análise antropológica do papel do feminino, que a gente é treinada para ser a boazinha, que a gente é treinada para cuidar dos homens, que a gente é treinada para ter empatia com o outro, e onde é que está esse lugar da gente olhar pra gente, né? E não quer dizer que a gente não vai fazer isso, que a gente vai Sim. virar as costas, a gente não está falando sobre isso. Sim, É incluir também, né, isso. como parte importante do processo. Isso. É a compaixão O com autocuidado. o outro, a gente está bem aqui Isso. com a gente. É aquela questão, né? Do oxigênio primeiro na gente, pra gente colocar no outro. É uma boa metáfora. Né? A questão do avião, né? O primeiro oxigênio em si para cuidar do outro, e para isso precisa muito desse acolhimento, desse respeito, desse autoconhecimento, É. né? E às vezes o convite do mundo é a gente se sufocar para ajudar Para o outro, ajudar o outro. né? E aí a gente não vai estar oxigenada, a Carla pode dizer, a gente não vai ter nem as decisões melhores, porque a gente tem que estar bem para a gente poder também estar cuidando do outro. Cuidando do outro. E aí, Carla, né? Como é que tu enxerga o sim, né? Essa proposta aí para tua vida, para as outras mulheres? Pois é, quando chegou a proposta, eu disse às meninas e reforço aqui, sim, sempre. Sempre direi sim para vocês, porque realmente eu sei que são pessoas extremamente consolidadas, que têm realmente uma noção do que estão falando, do que estão fazendo. Nós estamos aqui porque dissemos sim, primeiro pra gente, Sim. né? Então, assim, o sim que eu dei para mim é inegociável, apesar de diariamente eu estar ali com a luz amarela para não voltar ao padrão antigo. E o sim que a gente quer realmente estimular, né, e despertar nas mulheres é esse sim para si e o sim para outras mulheres, para que ela enxergue quem é minha rede de apoio hoje em dia. Será que é uma funcionária que trabalha na minha casa? É a minha mãe? É uma prima? É uma vizinha? Será que eu consigo ampliar essa minha rede de afetos? Será que se eu precisar, alguém pode estar ali comigo no meu dia a dia? Será que, né, se eu precisar deixar meu filho numa emergência, com quem que eu posso contar realmente, assim? Eu passei por algumas experiências, eu mudei de cidade, de estado, cheguei aqui e não conhecia ninguém. E assim, foi muito difícil chegar aqui sem ter uma rede de apoio, criar uma filha sem rede de apoio, né? 2 filhos, na verdade. E aí, foi muito desafiador. E eu sei que com certeza tem muitas mulheres nessa mesma situação, que chegaram em cidades novas, que estão ali buscando uma rede de apoio e normalmente as portas se fecham. Então, diga sim, tente se aproximar, busque. E que bom seria se a gente encontrasse essa abertura nos espaços que a gente vai, e não aquela competição, aquele olhar torto. Ih, chegou uma vizinha nova. Né? E aí, como é que vai ser isso, né? E buscar realmente dizer esse sim para outras mulheres, priorizar realmente fortalecer mulheres. Por que não? Né? Quando a gente fala em propriedade, em alguém que tem ali um expertise, um know-how sobre um determinado assunto, quem são as mulheres naquele âmbito, naquela esfera? Quando se fala de finanças, quem é a mulher que é referência? Por que só vem homens? Quando se fala em esporte, quem é o blogueiro, o esportista, o educador físico, a pessoa que é referência? Quando fala em psicologia, por que não mulheres? Existe um grande potencial. Então, sim, é isso, é reconhecer, buscar e fortalecer esse espaço feminino, que eu acho que a gente está há alguns anos aí em defasagem. E a gente falando em rede de apoio, né, sororidade, a gente tem que perceber também que ela é intencional. Não é, a gente tem que gastar energia, tem que fazer, investir nessa rede de apoio, porque às vezes a gente acha que vem naturalmente, e se a gente não tem investir realmente aquele tempo, aquele cuidado, É uma vida a gente acaba se perdendo, a rotina ela consome. Se tu não colocar aqueles, não, esse momento aqui eu vou investir naquela 30 minutos de vinho com as amigas, né, que a gente se propõe a conversar, porque é o momento que a gente pode ser a gente gente pode partilhar no o outro. Como a Carla também, eu mudei de estado, mudei 4 vezes de estados, então assim, a gente precisou recriar essa rede de apoio, né, hoje a gente não tem tanto, e eu achei uma coisa fantástica, até um depoimento público aqui de agradecimento, eu tive que fazer uma colonoscopia, né, vocês sabem como é que é aquele inferno que é. E a Carla me ligou e disse: "Michele, vai avisar que alguém vá contigo no hospital?" Aí eu fiquei assim, então, calma, pera, porque eu não esperava que eu teria esse apoio. Então, obrigada, Carla, por ser a nossa rede de apoio. E quanto que isso reflete, porque aqui a gente estamos em 4, mas não somos mais 4. Cara, somos 8, 12, 20. Por quê? Porque
essa Isso aí. conexão acaba Isso. se conectando, Expandindo, né? expandindo com os outros. Hoje, né? São braços, Meu né? esposo foi caminhar com a gente lá na Beira-Mar, o filho da Mayra, o Luquinha vai lá junto com o João Miguel para brincar, e você acaba sendo de 4, virando, potencializa. Isso é fantástico. E pensando no sim, né? O sim foi algo que encheu meu coração, porque eu digo sim para várias mulheres todos os dias. Quando eu levanto da minha cama, que eu vejo assim, ó, eu vou encontrar essa pessoa, eu já estou dizendo sim para ela de estar ali, né? E eu quero dizer assim, que você tem que dizer sim para você, né? Não adianta todas as pessoas dizer sim para você se você mesmo não dizer sim para você, entendeu? Eu falo muito isso. Não adianta eu, como personal, querer fazer as suas metas se você não dizer sim para você e você querer fazer, entendeu? Eu posso ajudar, mas eu não posso fazer por você, mas eu posso dizer sim dentro das suas possibilidades, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui, a atividade física é difícil? É. E nunca vai ser fácil, gente, ela é difícil, mas ela é possível. E é importante você dizer sim para o seu possível. Uhum. Cada uma tem o seu possível. O meu possível pode ser 10 minutos na hora do meu almoço. O possível da Michele pode ser a parte da tarde todinha. O possível da Carla pode ser ali 10 horas da noite, que é o único possível que ela tem. O possível da Mayra pode ser ali 5 da manhã ou nunca mais vai acontecer, mas é o possível dela. Então, não tente encaixar impossível de outras pessoas. Busque o seu possível. Diga sim para você, para suas possibilidades, para sua história, para o seu possível e a sua realidade. Aí as coisas vão começar a acontecer, aí uma consegue conectar com a outra, e aí essa rede de apoio começa e tá tudo bem. E eu quero dizer uma coisa muito importante hoje aqui, que a gente vê muito em rede social. É como a Mayra disse, querer homogeneizar as coisas. Gente, a atividade física, ela é lá o remédio, né? Vamos dizer assim, porque hoje é o que está na moda, falar que ela é o remédio para tudo, para longevidade, o músculo é. Concordo e é verdade. Só que não existe só uma forma de postologia. Não existe só esse método, entendeu? Eu não gosto de musculação, Rô, eu não vou ganhar massa muscular? Vai. Você não gosta de tomar comprimido. Eu te passo um remédio em gota. Não vai ter o mesmo efeito? Vai. Gente, tá tudo bem. Eu não gosto de academia lotada, eu não gosto de gente suando, eu não gosto de música alta. Ok, eu vou treinar em casa. A minha postologia é essa. E tá tudo bem, gente. Eu não preciso me enquadrar numa postologia que o meu corpo não aceite. Entende? Eu posso fazer intravenoso uma medicação. Então, por que que no treinamento eu não posso ter outras formas de atingir o meu possível? Sim. Existe. Precisa ser pasteurizado. Tá? Então é isso que eu quero Isso, dizer para todas as mulheres que assistirem. Existe outras formas de postologia. Você vai ganhar massa muscular, você vai conseguir diminuir seu percentual de gordura, você vai conseguir atingir todos os benefícios que a atividade física te propõe usando a melhor postologia adequada para você. Quando você vai no médico, ele te escuta para quê? Para tratar sua doença? Sim, mas para entender qual que é o melhor tratamento para sua doença. Então, quando você procura uma atividade física, que você quer tanto usar a pílula mágica que todo mundo está dizendo hoje, mas existe uma postologia pessoal para você. E é ela que a gente tem que procurar. E é ela que a gente tem que respeitar. E quando a gente respeita, que a gente encontra um grupo, gente, só vai ter sucesso. Entendeu? E eu sei da minha postologia tomando minhas gotinhas lá, que é a minha postologia, a Michelle no comprimido dela, a Carla lá no intravenoso, que ela acha que é mais rápido, é melhor, e vai dar tudo certo. E aí a gente tem que entender que existe a saúde social, que está por trás disso, que é importantíssimo, né? E aí a gente vai conseguir realmente atingir a saúde de forma completa. Maravilha. E aí, se fez sentido aí para quem está nos ouvindo, a gente vai estar lançando aí em maio um workshop com essas pessoas maravilhosas aqui. Vocês verem quão rico é esse bate-papo. Então, bote na agenda, a gente vai estar postando nas redes sociais. Então, em maio, a gente vai ter um encontro, já um encontro marcado, que a gente vai estar tratando muito sobre isso, sobre minha autenticidade, sobre meu olhar para mim, sobre o olhar que eu preciso ter, como é que eu faço conexões, como é que eu interajo, como é que eu crio essa rede tão potente que é as redes, e principalmente a rede feminina. Então, espero você, a gente vai estar postando, espero que você esteja lá com a gente em maio, vai ser um momento fantástico, e aqui a gente tem muita coisa para debater, para construir e ter uma rede aí de apoio com todo mundo.
certo? E aí, a gente falou sobre, a Roberta falou muito sobre o Sim é Possível, tem até esse livro aqui, que é da Thaís Sintra. A Thaís Sintra é uma pessoa, vocês precisam conhecer, uma pessoa fantástica aí que cruzou a minha história, que hoje ela é diretora executiva, e ela trouxe muito esse olhar que a gente falou sobre autoconhecimento, vulnerabilidade, a gente se botar nessa armadura de que eu sou inabalável, que eu sou invencível, mas também tem um outro lado. Muitas mulheres acham que não são capazes de fazer o que pode ser feito, elas acabam reprimindo a sua potencialidade. E essa repressão dessa potencialidade tem um contexto histórico, tem um contexto cultural, e ela parece que ela potencializa a partir do momento da maternidade. Quando a gente vira mãe e diz, olha, a gente tem que escolher, ou eu sou uma boa mãe ou eu sou uma boa profissional. E a gente sempre fica naquela dicotomia, né? O que que é? Para que lado eu vou? E esse livro da Thaís, ela traz muito isso. É possível ser as duas coisas boas, sim. Mas eu preciso me permitir ser vulnerável para entender que nem sempre eu vou ser o melhor em tudo. Eu vou ser boa nas duas, mas nem sempre eu vou performar bem nas duas, 100% nas duas. E aí é eu entender e eu reconhecer isso e tá tudo bem, como a Roberta, e tá tudo bem. E a gente permitir estar nesse campo. E é que todas nós somos mães, né? E eu queria ouvir qual é o papel da maternidade de vocês nessa questão do trabalho, de cuidar de casa, assim, o que que a maternidade significa aí para vocês? Hum. Bem, assim, pensar na maternidade e aonde ela se situa na nossa vida, eu acho que a gente tem que se perguntar sobre os nossos valores, né. Porque, assim, a gente precisa nortear a nossa vida, nossas ações, a uma hierarquia do que nos importa, né. Então, assim, a maternidade, assim, me atravessa em todos os âmbitos, só que, diferentemente de como muitas vezes querem incutir na nossa vida, que para eu ser uma boa mãe eu tenho que abrir mão de ser uma boa profissional, para a gente ser uma boa mãe, a gente também precisa estar feliz. A gente precisa também estar realizada. A gente precisa que os nossos filhos olhem para a gente e digam assim: "Nossa, a mamãe escreveu um livro, olha tudo que eu faço, os meninos, olha a mamãe, eu vi a mamãe na TV, olha quando eu boto no Google, eu boto o nome da mamãe, eu vejo o que é que a mamãe faz". Então isso também é a gente, né. Nós somos mulheres, nós somos femininas, nós somos mães, nós somos trabalhadoras, nós somos formadoras de opiniões, somos o que nós quisermos ser. E durante muito tempo engessaram muito o ser feminino, né. E aí a maternidade, muitas vezes, ela parecia que: agora eu vou ter filho, parece que vou ter que parar tudo". E hoje eu acho que a gente consegue fazer essa conciliação, né, de sermos mães, de sermos profissionais, de estarmos atentos aos nossos filhos, né, de saber que em alguns momentos a gente vai fazer escolhas e saber que a maternagem ela também não é um ato isolado, né, a gente contar com Exatamente. o apoio das nossas, né, do nosso companheiro, porque muitas vezes parece que essa função da maternidade vem de materno, vem de mãe, né, mas a maternidade ela é algo compartilhado, né, era uma construção do casal, era uma construção daqueles que decidem criar filhos, quer sejam filhos naturais, quer sejam filhos que vão ser adotados ao longo da vida, e essas escolhas, elas precisam estar muito bem antenadas. E tirar a ideia que: eu vou ser mãe, então se eu vou ser mãe, eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos". Porque depois que eu fui mãe, eu parei de estudar, porque depois que eu fui mãe, eu tive que Tanto é que esse conceito maternidade, a gente está trocando ele com parentalidade, sim, né? Tá trocando esse termo parentalidade, porque a Mais abrangente. uma vez, né, a gente conversando sobre isso com a Mayra, a gente fala que a criar uma criança tem uma questão do materno, mas é mais uma questão Social. social, coletiva, né. coletiva, como, né, a gente tem os É corpos toda uma comunidade que devia estar ali, deveria né, estar assim, como outras culturas são assim. até Sim. por isso a questão das conexões femininas são tão importantes, né? Quando não, a gente construir essa parentalidade coletiva, ela é fantástica. A gente saber que meu filho vai brincar lá no parquinho, eu não vou poder ir, mas eu sei que a Mayra vai estar lá e ela sabe que eu vou me sentir acolhida, que ele vai ser bem cuidado, né? Que eu não vou poder estar, mas meu esposo vai poder estar ali, que vai poder olhar também o filho do colega. Então, a gente criar esse sentimento de coletividade também é intencional. E aí te ouvir também nesse contexto, Carla. Eu estava pensando aqui que antigamente, né, a gente tinha essa questão do cuidado coletivo, eu acho que era mais comum, né, mais forte, a gente tinha uma vivência familiar, talvez, que propiciasse isso, e hoje em dia a gente está muito isolada, né, e a partir desse momento que
eu acredito que é uma questão mais até da nossa geração mesmo. A gente está mais isolada fisicamente, temos menos irmãos, menos filhos, né? E a tendência é realmente aquela rede de apoio que antigamente existia, que era comum, a avó, a tia, a prima, aquele grupo que estava ali no entorno, ajudando, né? Nos processos, estava todo mundo junto. Acabou. Então a criança ela só tem aquele adulto de referência Uhum. com aquela visão de mundo, com aquela forma de lidar com as situações. E isso para a criança também não é Ela acaba bom, limitando, né? limita Limita bastante. a sua forma. E quando a gente amplia esse repertório de vida dessa criança, em contato com outros adultos, comigo, se o copo d'água cair, eu vou ter uma reação, se for com meu esposo, ele tem outra. A criança ela vai vivenciando aquilo, observando várias visões de mundo e vai criando seu próprio repertório. Então, eu acho que é muito válido, é um desafio equilibrar a maternidade com a vida, né, profissional, principalmente. Sim. Eu também, né, eu sou bióloga, sou professora universitária e tenho projetos, tenho sonhos ainda, muitos sonhos, quero ainda fazer muita coisa e eu sinto que sim, a maternidade, ela freou algumas questões, alguns sonhos. Não foi uma imposição externa, acho que muitas vezes eu mesma, né, me coloquei num lugar em que eu precisava estar ali sendo aquela mãe que tá 24 horas, não sei por que ainda, muitas questões a serem resolvidas, mas, enfim, não me arrependo, sinto que foi necessário naquele momento, mas que me prendeu um pouco em relação a outras questões que eu queria conquistar e que agora eu estou redescobrindo essa mulher, que também está ali, sempre esteve, né? E que eu acredito que muitas se identificam com essa minha fala, Uhum. porque a gente está ali tentando equilibrar tudo, né? E temos sonhos, temos vontades, temos muito a realizar ainda. A mulher com 40 anos, ela ainda está com bastante coisas a cumprir, com metas, né? E com desejos e sonhos e vontades. Então, sim, é importante, é possível, existe esse espaço e é necessário que a gente vá de encontro, né? Qual o caminho, qual a ferramenta nesse projeto? Eu acho que vocês vão encontrar algumas ferramentas para buscar aí se reconectarem. Vai ser realmente, a gente está muito empolgada, que vai ser realmente fantástico. Eu, como mentora de mulheres, mentora de carreiras, trabalhando aí no mercado financeiro, a gente sempre chega nessa época dos 40, que a gente chega, olha para si e fala assim: será que está fazendo sentido o que eu estou fazendo? Né? Chega essa parte da vida, será que a minha vida vai ser só isso? Será que o que eu construí até agora condiz com o que realmente eu vou querer para minha vida? É o legado que eu quero deixar? Eu acho que é bem nessa época esse momento de reflexão, né? De olhar assim, nossa, eu ainda tenho muitos sonhos a realizar, mas será que o que eu estou fazendo agora faz eu realizar esses sonhos? E aí, aqui é um chamado mesmo, a gente sentar, parar, pensar, né? Por muitas vezes quando as pessoas vão me contratar como mentora, elas nem sabem por que estão contratando, mas elas querem alguma resposta. E às vezes a resposta é justamente o que a Roberto falou: é olhar para dentro e falar assim: o que você quer? Quem você é? Né? Quais os sonhos? E a partir daí, a gente começar a ressignificar a tua trajetória. Porque às vezes a tua trajetória está tão voltada no outro que tu não reconhece a importância dela. Uhum. Né? Então é bem nessa época, e é bom que seja nessa época, porque ainda dá tempo, porque eu já ainda tenho um passado, eu tenho uma história que eu já me construí, já me fortaleceu para eu ter a bagagem para dizer quem eu sou, e ao mesmo tempo eu tenho ainda energia para que caso não for aquela rota que eu quero seguir, eu consigo mudar a rota. Traçar, Daí já traçar a uma rota. Então, assim, muitas vezes perguntam o porquê eu preciso ter alguém que me ajude nesse olhar. Justamente por isso, porque às vezes a gente não consegue enxergar sozinha. É. Sozinha a gente Diferente não que é o que eu consegue. quero, o que esperam de mim, né, porque às vezes se confunde, a gente se perde querendo responder uma expectativa, né. Eu acho que a maturidade ela traz isso, a gente se reconectar que se isso faz sentido para mim, se isso é algo que eu quero, é algo que esperam de mim. Essa reconexão é muito importante. E são muitas perguntas que a gente acaba respondendo e trazendo a reflexão. A gente parou de parar de refletir, né? A gente, a vida anda tão animada, anda tão agitada que a gente, para refletir, a gente tem que ter intencionalidade de, opa, peraí, é isso mesmo que eu quero? É esse caminho que eu quero seguir? É as pessoas com que eu estou faz sentido para mim ou é só para cumprir uma questão social? Ou é a profissão que eu tô?
condiz com os valores que eu permeio? Né? São muitas perguntas que é legal. E assim, a gente tem uma rede de apoio, uma rede de mulheres que nos olhe como a gente não como eu quero performar. Uhum. É fundamental porque tu acaba trazendo até essa força. Não sei, Carla, não posso ter até, mas talvez esses sonhos que você disse que está surgindo, está querendo reviver novamente, tenha partido do momento que você conseguiu ter o coletivo, dizendo que, olha, bora junto, bora lá, Uhum. eu te ajudo, é possível. Tá eu não possível de não. E aqui a gente está chegando no nosso finalzinho do podcast, eu queria ouvir de cada uma, diante de tudo que a gente falou, sobre autoconhecimento, sobre conexão, sobre o olhar para si, sobre o poder da maternidade, sobre que a gente não precisa controlar todos os pratinhos juntos. Para essa mulher exausta, qual seria uma palavra, uma frase que a gente poderia trazer para essa mulher? A frase primeira que me vem é: "Você não está sozinha", né, estamos juntas. A gente é muito responsiva a uma sociedade que ela nos provoca essa exaustão, né, e muitas vezes essa exaustão, ela é uma exaustão muito mais emocional do que eminentemente física, não é só um corpo cansado, é a gente estar cansado dessa busca incessante de uma perfeição, que não existe perfeição, e que muitas vezes a perfeição nossa é identificar as nossas vulnerabilidades e os nossos limites. É dizer sim a você, né, é dizer sim ao outro, é estar atento a esse olhar, é perceber que a gente não está sozinha. E isso nos fortalece, né, no individual, o coletivo fortalece o individual. Então acho que isso, resume um pouco tudo isso, né, que a gente veio conversar: conexão, fortalecimento, vulnerabilidade, se identificar e identificar também muito o que você precisa fazer por você, desenvolver a nossa autocompaixão. Eu acho que isso é uma forma até da gente resistir a milhões e milhões e milhões de anos, né, de repressão feminina, que hoje a gente vê que a gente está podendo ser mais do que a gente quer, mas talvez a gente ainda possa muito mais. Maravilha, Carla. E eu acho que veio logo de início, assim, sim, é possível. É possível você se conectar, é possível você se resgatar, né? Seja sua tábua de salvação, né? Você é sua melhor amiga. Então, assim, em primeiro lugar, se coloque realmente num lugar de autorresgate, sabe? Não espere que venha de outros, porque muitas vezes não vem. Então, se olhe no espelho, se encare, identifique suas fragilidades, porque é possível sair desse lugar, encontrar apoio, encontrar segurança, encontrar suporte e seguir em frente, né? Porque ainda há muito a conquistar. Maravilha, Roberta. Falando do sim é possível, o que eu quero dizer para todas as mulheres que estiverem assistindo, vendo, sinta seu corpo, se olhe, veja o que o seu corpo está pedindo e entenda que nem todo movimento é para você gastar energia. Existe movimento que é para recuperação. Entenda em qual área você está precisando gastar energia ou se recuperar, entendeu? Então eu quero deixar isso para você refletir. O que o meu corpo está pedindo hoje, né? E lembra, o seu momento é o seu momento de autocuidado. É o momento para você sentir o que você precisa e você oferecer para o seu corpo aquilo que ele está pedindo. Maravilha, lindo, lindo. E você, né, reforçando o que a Mayra falou, que você que essa mulher que está se sentindo exausta, você não está sozinha. A gente está aqui, não vista a armadura de não se achar vulnerável. Você pode sim pedir ajuda, pode ter rede de apoio, e a gente está aqui para te apoiar nisso, tá? Então, venha com a gente, construa a sua rede de apoio, construa a sua sororidade, né? Olhe para a outra mulher com compaixão, olhe para si com compaixão, busque autoconhecimento e a gente sabe que juntas, sempre a gente é mais forte, tá bom? Obrigada, meninas, foi maravilhoso, maravilhoso. Adorei. Viu? E aí, estamos aqui. E conto com vocês em maio, junto com a gente, para a gente realmente ampliar essa fortaleza feminina, tá bom? Beijo!